Mais uma noite abençoada. Alguém pela primeira vez na casa? Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Está num lugar também muito abençoado. E primeiro a gente agradece. Obrigado, Senhor, porque tivemos força de vontade para chegar até esse recanto sagrado que está aqui por nós, né? Os dois lados da vida. E do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes, eu abri uma página ao acaso, página 100, que diz assim: bem com você, bem com o mundo. O mundo é o resultado daquilo que você pensa. Ele será bom ou mal, se dentro de você estiver o bem ou o mal. Com ideias más, você não encontra bondade nos outros. Mas pensando no bem, não vê maldade no rosto deles. Guarde bem isso no coração, e quando você quiser encontrar alegria e amor na via por onde passar, não se esqueça de levar a mesma disposição de espírito. Você infalivelmente encontrará o que você busca. O mundo sempre lhe paga com moeda igual à que você leva no bolso. Então, pensamento é matéria, e que a gente fortaleça isso, né? Porque ele voa, né? E de vez em quando leva a gente se deixa levar, né? Para uns lugares que não são muito agradáveis. Mas, graças a Deus, a gente se cansa e volta logo para o caminho certo. Então, que a gente tenha cuidado, atenção com o que a gente pensa, porque os nossos atos, com certeza, serão o somatório, o resultado deles na nossa caminhada. E que nessa noite de muito carinho, dessa espiritualidade que nos acompanha há muitos e muitos anos, nos abrace mais uma vez e dê ao nosso amigo Marcelo Santiago, que é a primeira vez, né, que ele chega à nossa casa. Seja muito bem-vindo. E que a gente possa absorver e reter tudo de bom, que com certeza vai fazer bem para o nosso caminho e para a nossa vida. Boa noite para todos. É uma grande felicidade para mim estar aqui. Por cada um de vocês, mas um pouco mais pelo Ricardo e a Beth, que eu conheci quando os filhos deles tinham a idade dos netos que eles têm agora, mais ou menos, né? E fico muito feliz de reencontrá-los, mas também de ver um grupo de pessoas se associando à noite, depois de um dia de trabalho, num centro espírita, para receber as luzes do alto, para se lembrarem o que são, o que estão fazendo aqui, qual o sentido da nossa existência e o que a gente precisa fazer para construir a felicidade que é o que todos nós queremos. O nosso tema de hoje é um tema bastante interessante. Vocês já atentaram para isso, já? Já viram ali qual é o tema de hoje? O que quer dizer isso? Prelúdio da volta. Oi? Mas não é a reencarnação ainda. O que é o prelúdio? A volta é a reencarnação, mas a gente ainda não está na reencarnação. A gente está no prelúdio, naquilo que antecede o retorno. A gente sabe muito bem como é que é isso do lado de cá. Eu posso falar de cadeira. Eu já esperei a reencarnação de 6, de 9, mas só 6 conseguiram chegar. Eu e minha esposa temos 6 filhos. Então sei muito bem o que é passar por essa espera da vinda de um espírito para a carne, o retorno de um espírito à carne. A gente sabe como é que é isso aqui. Tem a notícia, né? Simone está grávida, fica todo mundo feliz. Até o número 2, 3, daí para diante, não conta na escola para os amiguinhos que sua mãe está grávida de novo. Calma, vamos preparar a vovó, calma. Mas no início é aquela alegria, né? Aquela, tá grávida, aí todo mundo conta para a família, aquela festa, aquela rede de comunicação, todo mundo mandando mensagem, ligando, perguntando toda hora como é que tá, né? E começam os preparativos, aí um quer dar um presentinho, aí vai visitar
aí leva um presentinho, aí prepara o quartinho, aquela coisa toda, né? Então a gente está muito acostumado aqui a receber um espírito que está reencarnando. Mas como que é a despedida dele lá? Será que é igual a despedida da gente aqui? Porque a gente está muito acostumado a receber espírito, mas a gente também está acostumado a se despedir de espírito. E quanto mais velho a gente fica, gente, eu não pinto cabelo, mas eu tenho 50 anos. Então, quanto mais velho a gente fica, mais a gente se acostuma a se despedir. Mais vezes a gente se despediu. Normalmente aqui, a despedida não costuma ser precedida da alegria com que a gente recebe. Não é? Mas é natural, porque nós somos seres gregários. Nós gostamos de estar juntos. No momento a gente está onde? Encarnado. Então a gente gosta quando o pessoal vem para cá. E a gente não quer que eles vão embora, porque aqui é onde a gente está. Mas a gente vai ficar aqui para sempre? Não. Quando a gente estiver lá, a gente também vai gostar muito de receber o pessoal lá. Mas esse não é o nosso tema de hoje. Não é quando a gente vai daqui para lá, é quando vem de lá para cá. A gente também não vai falar sobre como é para quem está desse lado. A questão é como é que é para a gente antes de vir. Como é que o pessoal se sente? Aqui a gente sabe como é que é, festa. Vai receber mais um ente querido, mais um familiar, festa, alegria. E do outro lado como é que é? Aqui é chegada, lá é partida. Como é que é desse outro lado? Vocês estão curiosos? Que o Kardec ficou curioso sobre isso. Que bom para a gente que ele ficou curioso sobre muitos assuntos e perguntou para quem pode responder. Quem pode responder? Quem está do outro lado, que a gente aqui não lembra, né? Nós somos espíritos também, mas a matéria embota a nossa lembrança. Ficamos com nossos sentidos reduzidos, né? A gente não lembra. Algumas pessoas eventualmente lembram, mas é mais raro. Então, as melhores pessoas para a gente perguntar sobre como é que é quando a gente está prestes a vir para cá, é quem ainda está do outro lado, né? E o Kardec fez isso. Então, nós vamos ver aqui as perguntas que o Kardec fez sobre esse tema e as respostas que ele recebeu. Estou quase achando... Opa, está aqui. Então, gente, eu não posso perder a oportunidade. Tem um amigo ali que está vindo pela primeira vez, não é isso? Parecendo, mas já foi em outros? Não? Então, olha só. Uma das definições que se pode dar de espiritismo, se pergunta, tem muitas definições de doutrina espírita, de espiritismo. Mas uma que eu acho muito simples e fácil de entender, o que é doutrina espírita? É o que está escrito aqui. O que a gente chama de doutrina espírita surgiu no mundo, apareceu no dia 18 de abril de 1857, quando esse livro foi publicado. Tudo o que foi escrito depois e que está em acordo com esse livro é doutrina espírita. O que tiver em desacordo não é, porque espiritismo é o que está aqui. Então esse livro é essencial, precisa ser lido. Ele é dividido em 4 partes. Na primeira parte, Kardec fala sobre os elementos gerais do universo, Deus, Espírito e matéria. A segunda trata do mundo dos espíritos e nossas relações com eles. É dessa parte que a gente vai ler um pedacinho hoje. A terceira parte fala das leis morais, muito importante, porque as leis morais estão inscritas em nós. E nós só somos felizes quando agimos em acordo com essas leis. Por quê? Porque essas leis representam a nossa essência, a nossa natureza. Então, agir em desacordo com as leis morais é agir em desacordo com a nossa natureza, ou seja, é nos violentarmos. E ninguém é feliz violentando-se. Então, nós precisamos conhecer essas leis
para agirmos em acordo com elas, porque isso significa respeitarmos a nossa essência. E a quarta parte, das esperanças e consolações, é a parte da causa e efeito, o que a gente faz e o que a gente escolhe. Mas a gente vai ler um pedacinho da segunda parte. Então a segunda parte tem um capítulo 7, intitulado Da Volta do Espírito à Vida Corporal. Todo esse capítulo vai tratar disso. E olha que interessante, no centro em que eu trabalho com evangelização, eu coordenei, no mês passado, 2 reuniões sobre prelúdio da volta. Exatamente o tema para o qual eu fui convidado para falar hoje. Então, a primeira pergunta que o Kardec faz, 330 do Livro dos Espíritos, não vou ficar dizendo os números não, só para se situar. Seria muito bom se você se sentisse instigado para chegar em casa e estudar no seu ritmo, do seu jeito, esse assunto. Então, diz lá, prelúdio da volta, 330. Sabem os espíritos em que época reencarnarão? Aí quando a gente está lá, a gente já sabe quando que vai reencarnar? Minha próxima vida, no ano tal? Não, mas daqui na minha 5ª vida, a partir de hoje, no ano... Será que a gente já sabe, assim, quando que vai reencarnar? Aí os espíritos respondem, pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem de retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. Então, uma intuição, um pressentimento. Agora, uma coisa importante, gente. Nós notamos que os espíritos, eles frequentemente dão respostas que representam o que vale para a maior parte dos casos, porque para a maioria das perguntas que o Kardec faz, não todas, mas para muitas delas, a resposta deveria ser sempre, depende do grau de evolução do espírito. Como o espírito que passa por isso, quando o espírito desencarna, ele sente dor? Ele sofre? Ele fica inconsciente? Essa coisa de como que o espírito vivencia as coisas, está sempre relacionado ao grau evolutivo dele. Então a gente sente que às vezes a resposta tende a dizer assim como que é a anamé, um padrão, assim, o que acontece com a maioria, mas não necessariamente é igualzinho para todo mundo, né? Então tem um pessoal que a gente sabe, lá por causa desse livro, Missionários da Luz, eu ia citar mais tarde, mas já vou falar agora, capítulo 12 desse livro. O que acontece? O André Luiz estava acompanhando um instrutor espiritual. E esse instrutor foi convidado a acompanhar a reencarnação de um espírito, do Segismundo. O André Luiz falou, posso participar? Posso atuar também junto? Aí o Alexandre falou lá, não, tudo bem, mas você tem que se preparar antes. Então, fez o André Luiz frequentar durante uma semana um setor de planejamento reencarnatório. Então, muitos espíritos, eu acredito que seja o caso da maioria de nós, não é espírito de luz, espírito muito evoluído não, mas pessoal que já saiu assim daquele estado mais bruto, né? Que já acordou, traz um monte de dificuldade ainda, luta contra as imperfeições, mas já despertou para a verdade. Esse pessoal tem a sua vida planejada. Então não é assim, tem um corpo ali, ó, vai, você, próximo. Não é assim. A gente combina quem vão ser os nossos pais, quem vão ser os nossos irmãos, a cidade que a gente vai nascer, a profissão que a gente vai ter, a pessoa com quem a gente vai casar, quem a gente vai receber como filho. Tudo isso é planejado. Então André Luiz foi para lá. Então lá no capítulo 12 desse livro Missionários da Luz, a descrição desse estágio que o André Luiz fez durante uma semana no setor de planejamento reencarnatório. A gente vê que tem uma organização. Então lá dizem para ele, olha, os espíritos que estão ainda muito inferiorizados, muito embrutecidos, não tem esse planejamento todo, a coisa é meio no automático. Mas levantou um pouquinho a cabeça, começou a enxergar a luz, a gente já começa a programar, planejar e tudo, né? Bom, então ainda na 330, o Kardec redargue, né, 330A. Então a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte o é da vida corporal? Certamente assim é. Ok? Então a reencarnação é uma necessidade. Nós somos criados simples e ignorantes.
nem bons nem maus, simples e ignorantes. Partir da simplicidade e ignorância e chegar à perfeição exige a reencarnação. A gente não consegue realizar esse processo todo. Não estou dizendo que não há crescimento, não há evolução no plano espiritual. Na literatura espírita isso fica claro. Quando a gente pega o espírito como André Luiz, por exemplo, como ele estava quando saiu do umbral, no final do nosso lar a gente vê que houve ali uma transformação. Mas aqui é onde a gente testa. Aqui nós vivemos experiências que do outro lado a gente não tem como viver. Então, eu entendo que a matéria para nós é o recurso didático de Deus. Deus criou a matéria, mundos, corpos, para servir ao nosso processo de evolução. Certo? Bom, mas Kardec então faz outra pergunta. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Será que todos os espíritos, a gente antes de nascer, ficou preocupado com a nossa reencarnação? Muitos há que em tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguarda constitui punição. Então, mais uma vez, a resposta é: os espíritos se preocupam com a reencarnação? Depende do seu grau evolutivo. Tem os que nem entendem o que é reencarnar. Agora, quem já sabe, quem sabe o que representa para o espírito uma reencarnação, o investimento que é, o tanto de felicidade que você pode colher se for bem sucedido, mas o tanto de sofrimento que você pode amealhar também caso faça tudo errado, isso preocupa o espírito. Eu não vou ter condição de ler, né? Eu fui lá nos meus planejamentos da pré-mocidade, mas tem um caso que eu vou, não é esse aqui, é o da Dona Laura, está no capítulo 47 do livro Nosso Lar, a volta de Dona Laura. Então a Dona Laura é a mãe do Lísias, que foi o enfermeiro que cuidou do André Luiz no Nosso Lar. E a Dona Laura recebeu o André Luiz na casa dela, em Nosso Lar. Mas chegou o momento em que a Dona Laura ia reencarnar. Aí o pessoal fez uma festa. Que nem aqui, eu não lembro mais qual dos filhos, meus amigos lá do centro fizeram um chá de bebê com a pré-moça. Os jovens da pré-moça, nossos evangelizandos, fizeram toda uma decoração na casa do nosso amigo e tal, prepararam um bolo, docinho e tal, para mim e para a Simone, como um chá de bebê para um dos meus filhos que ia nascer. Então a gente aqui faz festa. Lá eles fizeram uma homenagem à Dona Laura. A casa dela estava ali cheia. Mas como é que estava a Dona Laura? Surumbática. A Dona Laura estava preocupada. Eu não sei se é exatamente triste, mas ela não estava muito para a festa. Ela estava bem preocupada. E o capítulo descreve um diálogo dela com um instrutor lá de Nosso Lar. Ela dizendo, mas aqui... Ele dizendo, poxa, mas você é uma excelente trabalhadora aqui em Nosso Lar, tem excelentes serviços prestados aqui. Ela fala, mas aqui é mais fácil, né? Quando a gente nasce, a gente esquece. Tem um apelo da matéria. Ela começou com um discurso assim meio derrotista, assim meio, tô achando que eu vou nascer e fazer besteira de novo. Nada disso, mas e a preparação toda? E o auxílio que a gente tem? Vocês já pararam algum momento para pensar de quantos recursos Deus está nos munindo que auxiliam o nosso processo de crescimento? A gente nasce numa família que nos recebe, que nos dá carinho, que nos orienta, que nos educa. A doutrina espírita já está no mundo, resgatando os ensinos do mestre em sua pureza, esclarecidos segundo as informações que o Espiritismo sobre a própria orientação do Cristo trouxe para a gente. Nós nascemos num país eminentemente espírita, não que não se possa evoluir em outros países, mas se eu tivesse que escolher um país para nascer pensando na minha evolução espiritual, ia ser aqui no Brasil, onde a gente está. Nós temos muitos espíritos que se interessam por nós, que querem o nosso bem, e assim como tem espíritos obsessores,
tem os nossos perseguidores do passado, pessoas que nós prejudicamos, são nossos irmãos, mas que nós prejudicamos e que vêm aqui que desejando o nosso mal, querendo se vingar. A gente também tem muito espírito que quer o nosso bem, vibrando por nós. É uma questão de sintonia. É uma questão de sintonia. Não podemos evitar que espíritos não gostem de nós e desejem o nosso mal, mas podemos evitar acolher os pensamentos ruins deles, se mantivermos os nossos elevados, sintonizando os nossos amigos espirituais, os nossos benfeitores. Estaremos nos colocando protegidos, né? Todo mundo conhece lá o caso do Chico, né? O sujeito aparece, o espírito aparece para ele que nem um demônio lá tentando ele, e aí joga uma armadilha para o Chico dá uma resposta assim toda carinhosa e tal, e o espírito, né? Chico, com você não tem jeito mesmo. Estava falando de tudo para o Chico, ou entrar num clima de medo, ou de raiva, ou de qualquer coisa, mas ele não baixava o padrão vibratório. Por isso que a sintonia dele era constante com Emmanuel, e não com os espíritos que queriam derrubá-lo. Não por não gostar pessoalmente dele, mas porque ele estava ajudando na libertação de um monte de gente. E a espiritualidade inferior não quer isso. Não nos quer ver libertos. Nos quer fantoches deles. A doutrina espírita nos ajuda a nos libertarmos dessa influenciação inferior, né? Então temos isso tudo. E aí o espírito conversou com a dona Laura. Falou, poxa, que isso? Mas você não está considerando. E começou a colocar todos os benefícios que a gente tem, né? E tem que acreditar em você, né? Ninguém realiza nada se em primeiro lugar não acredita em si mesmo, né? Não é suficiente. Se você só acreditar que pode, não se levanta e fica de braço cruzado, não vai fazer nada. Mas o primeiro passo é acreditar que pode. O primeiro. E é esse que vai te dar força para persistir, para se levantar, para correr atrás, né? Então, muitos espíritos não pensam, nem entendem o que é reencarnação, mas muitos se preocupam, né? Bom, pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? O que vocês acham? Isso também depende, né? Tem um pessoal que não escolhe nada, né, amigo? Está naquele clima que vai e nem percebe que foi, é teleguiado. Mas para espíritos, né, que não estão nesse nível de embrutecimento tão grande, não precisa ser anjo, mas não está ainda, já não é mais tão embrutecido, né? A gente tem aí, em função da nossa condição espiritual, mais elevada ou menos, tem jogo sim. A gente vê lá no Memórias de Suicida, né, o Camilo Castelo Branco ditou esse livro através da Ivone, e conta lá o que ele e outros espíritos suicidas passaram, né? Eles ficam um tempo no Vale dos Suicidas sofrendo horrores, são recolhidos à Instituição Maria de Nazaré, aonde são inicialmente tratados, depois melhoram um pouquinho, aí começam a estudar, começam a trabalhar, parecido com o que acontece com o André Luiz no nosso lar, né? Mas eles todos vão ter que reencarnar, eles sabem disso. E aí, tem uns que já querem logo retornar para pagar as suas dívidas, para fazer direito o que fizeram errado da outra vez, né? E já tem aqueles mais inseguros que já não, prefiro me preparar um pouco mais, acho que ainda não... E a espiritualidade, ela dá uma margem, ela aconselha, ela orienta, mas ela dá uma margenzinha assim, né? Então aqui a resposta dos espíritos, né? Pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente, pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. A gente sabe que não é regra geral, mas é possível que alguns casos de aborto espontâneo ocorram por desistência do espírito, medo do espírito reencarnante, né? Então, o meu avô paterno era uma pessoa boníssima, mas era um sujeito meio brabão assim, né? Então, o avô que eu conheci não foi o pai que meu pai conheceu. Já tinha amansado um pouco, mas eu ainda achava brabo. Mas de todos os netos, tinha um neto para o qual ele era bem menos brabo do que para todos os outros. Porque esse neto,
é um espírito nessa condição. A minha tia já havia tido um aborto espontâneo porque esse espírito se manifestou numa reunião dizendo que tinha medo de reencarnar por conta de todas as dívidas do passado, vou fazer tudo errado, estava muito temeroso. E o meu avô falou: meu filho, venha, estou aqui, vou te ajudar. Então ele se sentia pessoalmente comprometido com aquele espírito, né? A gente ficava assim: poxa, mas o vovô, né? Puxa, não é a mesma coisa, mas a gente entende, né? Ele empenhou o nome pessoalmente, né? Disse para o espírito que estava com medo, falou: venha, que você vai receber auxílio aqui, você não vai estar sozinho, nós vamos te ajudar, né? Pode vir. Bom, Kardec pergunta ainda: se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e, consequentemente, não ambicionasse elevar-se, poderia um espírito prolongar indefinidamente esse estado? Entenderam a pergunta? Eu li meio rápido, né? Ele está pensando o seguinte: vamos supor que eu estou desencarnado, não sou nenhum santo, mas também não estou lá na caverna, né? Eu estou aqui no mais ou menos. Aí eu olho para a reencarnação e falo: o negócio lá é duro, hein? A gente nasce, a gente não lembra de tudo aqui, a matéria chama para um monte de coisa errada, tem um monte de influência lá, e a vida lá é dura, né? Que espírito não fica doente, não sente fome, não sente frio, não morre, né? A gente vem para cá, é uma luta. Aí eu olho assim: quer saber? Eu estou aqui nessa comunidade espiritual, uma boa, estou gostando, eu trabalho, claro, trabalho, não fico de bobeira não, trabalho, mas aqui não tem inimigo, aqui não tem guerra, aqui não, poxa, eu gosto daqui, posso ficar aqui para sempre não? Estou satisfeito, não quero mais não, tá bom. Posso ficar aqui para sempre? Não pode. Não pode. Eu acredito que não é só porque alguém vai proibir. Como eu disse um pouco antes no nosso estudo, as leis de Deus fazem parte de nós, integram a nossa essência. Então o espírito, ele não vai ser mal para sempre, porque alguma coisa irá impedir. Não, chega, você está aqui há 200 mil anos sendo das trevas, agora acabou o seu tempo, você vai ter que virar bom. Varinha de condão na cabeça, virou bom. Não, o que acontece é que a lei de progresso está inscrita em nós. Então quem leu lá o Libertação do André Luiz, né, o Gregório, que era um líder lá das trevas, se lembra que tem algum momento do livro que eles falam, o Gregório era o líder de uma comunidade de espíritos trevosos, mas eles se aproximaram, eles iam chegar no Gregório. Por quê? Porque ele traiu um sentimento de tédio, estava começando aí o pessoal: é agora. Nenhum espírito consegue ser mal para sempre. Isso começa a incomodá-lo, não é porque alguém não vai deixar, ele não vai conseguir, é da nossa natureza querermos ser felizes. Não é possível sermos felizes fazendo mal. Assim como não adianta eu colocar água no tanque de gasolina do meu carro e querer que ele ande. O motor não foi construído, pode ser que criem um motor a água, não estou dizendo que isso não é possível, mas o motor do meu carro foi feito para funcionar com gasolina. Se eu colocar água, ele não vai andar, não posso me surpreender. Então qual é o nosso combustível? O que alimenta o espírito? É da nossa natureza, assim como é da natureza do motor do meu carro funcionar com gasolina. Qual é o nosso combustível? É isso. Essa é a resposta fácil, né? Às vezes nem refletiu muito sobre o que significa, mas dizer a resposta é fácil. Combustível do espírito é amor. O que alimenta, o que faz o espírito funcionar, são feliz, pleno, é amor. Ódio, raiva, ciúme, ira, nada disso alimenta, isso violenta a nossa essência. O que nos alimenta é o amor.
Então a gente não consegue. Não, eu estou satisfeito, posso ficar aqui? Não. Tem que progredir. A predestinação na união da alma com tal ou tal corpo, ou só a última hora é feita a escolha do corpo que ele tomará? E aí? Será que é só em cima da hora? Como é que é isso? Eu hoje cumprimentei umas pessoas assim, eu me senti um anãozinho aqui. Aí eu falei, poxa, podia ter escolhido um corpinho maior, mais imponente, né? Oi, Marcelo, prazer, tudo bem? Sou eu aqui embaixo. Poxa, eu podia ter um corpo, né? Mais, né? Entra no salão e todo mundo vê, né? Tá. Não, mas será que foi uma surpresa? Puxa, cheguei nesse corpo aqui. A gente vê lá no capítulo 12 do Missionários da Luz, que o pessoal planeja o corpo em detalhes. A gente vê uma moça chegando para os instrutores espirituais com o plano do corpo dela, dizendo, olha só, ela ia reclamar. O que vocês acham que ela ia reclamar? Ela tinha ali o detalhe do corpo dela, tudo. Ela ia fazer uma reclamação. O que será que ela ia reclamar? Vou dizer do que ela reclamou. Ela falou assim, meus amigos, agradeço muitíssimo o empenho de vocês, esse corpo está maravilhoso, mas ele está muito bonito. Para o que eu tenho que fazer lá, vai me atrapalhar. Eu vou chegar, vai ser um em cima, o outro, vai me distrair. Não é para isso que eu estou nascendo agora. Me dá um probleminha na glândula e tal, para ter uma disfunção hormonal e eu ser menos bonita. Esse foi o pedido. E foi atendido. Vocês não imaginaram isso, né? Já imaginou logo aquela plástica, né? Aquela, né? Poxa, não dá para o botox. Não, nada disso. Isso é o que a gente pensa aqui, amigo. Lá a gente sabe o que a gente vem fazer aqui. Não é para isso que a gente nasce. Não é para encher os olhos dos outros. E veja, tem nada contra a beleza não. Beleza é essência. Deus colocou beleza no universo. Beleza não é uma coisa ruim. O que eu estou dizendo é que um espírito maduro entende o que vem fazer aqui. E ela não nasceu para receber elogio. Ela tinha uma tarefa para cumprir. Ela sabia qual era a tarefa dela. E ela achou que aquele corpo seria um empecilho. Não é que ela fosse impedir, mas ia dificultar. Ela falou, não, está muito bonito, não quero ser tão bonita. Menos. Um outro, no mesmo capítulo, aí foi sugestão dos espíritos, dos instrutores, para um espírito que ia reencarnar, olha, nós sugerimos a você que aceite um defeito na perna, você vai mancar, isso vai ser importante para o desenvolvimento da tua humildade. Ele aceitou a orientação. Aí a gente chega aqui, e a gente super sofre, porque puxa, meu nariz é assim, porque eu não sou alto, porque eu não sou forte, porque meu ombro não é lá, porque eu não sou, né? A gente fica, né? Na adolescência então isso é angústia, não quer sair de casa, fica, né? Mas não, se a gente lembrasse do que a gente combinou, tudo que a gente se preparou, tudo que a gente estudou, tudo que a gente planejou de fazer aqui, gente, isso está longe de ser importante, né? Bom, mas então, ele diz, o espírito é sempre de antemão designado, não tem improvisação, né? Tendo escolhido a prova que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. Não é improvisação, a coisa é toda bem planejada, bem organizada. Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova? Pode também escolher o corpo. Dei alguns exemplos agora antecipando a questão, né? Não é exatamente escolher o corpo, mas dependendo do grau evolutivo do espírito, é dada a ele maior ou menor ingerência sobre detalhes do seu corpo, como os exemplos que eu citei há pouco. Então, pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso.
se vencer os obstáculos que lhe oponha. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. Poderia o espírito recusar à última hora tomar o corpo por ele escolhido? Se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. Então, no livro Memória Suicida, que eu já citei hoje, tem o caso do Mário Sobral. Eu até trouxe aqui um pedacinho do capítulo, mas não vou ler porque não vai dar tempo. Mas o Mário Sobral, daqueles suicidas lá que conhecem o Camilo Castelo Branco, ele foi um que teve uma amante, porque ele foi muitíssimo apaixonado, mas ela começou a abandoná-lo por outro. Ele não se conformou e a estrangulou, e depois se matou. Então, já no Instituto Maria de Nazaré, após serem acolhidos lá do Vale dos Suicidas, foram levados para o Instituto Maria de Nazaré, e lá em algum momento, durante o período em que ele passou lá se tratando, estudando, as mãos perispirituais dele foram sumindo. Mas vejam, não é que alguém chegou e falou: ah, você matou a sua amante, né? Usou a mão para estrangular, então deixa eu decepar a sua mão aqui. Não é que nem no passado não, né? Ah, roubou, corta a mão. Não é isso não. Vocês sabem o que fez a mão dele sumir? A consciência dele. Então, lembra do... se os seus olhos forem motivo de escândalo, melhor seria arrancá-los. A gente... parece um negócio meio bruto, né? Você imagina a pessoa arrancando o olho. Não, mas o caso do Mário Sobral é exatamente o que Jesus está falando. Ele é alguém que se horrorizou do uso que fez da própria mão. Então a sua própria consciência o privou daquele instrumento que ele usou mal. Não foi ninguém que foi lá castigá-lo, deixa eu aqui arrancar a sua mão. Não, ele mesmo se fez sem as mãos. E, vocês sabem, o perispírito é um modelo organizador biológico. Uma das funções do perispírito é essa: se une molécula a molécula ao corpo, nasce turno e ajuda no seu desenvolvimento. Então o Segismundo, cuja encarnação é tratada no capítulo 13 do Missionários da Luz, desenvolveria um problema cardíaco. Não, porque numa outra vida matou aquele que nessa seria o seu pai com um tiro no peito. E aí, mas como que você... escolheu lá um espermatozoide, um gene lá com um defeito no que vai... Não, o perispírito traz essa marca. Quando o perispírito se une ao corpo, ele imprime no corpo essas características, né? Então assim se dá no caso dos suicidas. No outro livro, Entre a Terra e o Céu, tem o caso do Júlio, que tentou se matar 2 vezes, tomou veneno, não morreu, ficou todo ruim, não morreu, depois tacou no rio e morreu. Quando ele reencarna, isso foi na época da Guerra do Paraguai, quando ele reencarna no Brasil, né, ele desencarna 2 vezes, lembra? Pequenininho, primeiro afogado na praia, e depois mais tarde ele nasce, e problema respiratório, ainda bebezinho desencarna, e aí depois é que ele vai vingar. Mas por que isso? Porque o prejuízo que ele provocou, veja, nem o veneno, nem a água do rio fizeram mal ao perispírito dele. O espírito atravessa a fogueira, pode ficar lá na fogueira, não vai se queimar, veneno não vai corroer perispírito. Foi o desejo de se aniquilar, de se matar, que desorganizou o seu perispírito. Que fique claro, se tu morreu de bala perdida, não vai ter problema, deu um tiro na cabeça, não vai ter problema mental na outra vida. Agora, ele deu um tiro na cabeça, aí é diferente, vai ter problema. Não foi a bala que prejudicou o perispírito, foi o seu desejo de se aniquilar que prejudicou o perispírito. E esse prejuízo imprime no novo corpo, e o corpo é como um filtro. Então o Júlio pensa: puxa vida, desencarnou 2 vezes, que temeridade, que tragédia. Não, ele estava transferindo para o corpo energias ruins do seu perispírito para depois poder ter uma vida saudável, vingar, sem estar carregando aquela marca do prejuízo que ele causou a si próprio quando quis se aniquilar. Isso foi sendo transferido no plano espiritual. A Odila, que era a mãe dele, a primeira mãe, né? Encontrou ele lá, o perispírito tinha uma ferida na garganta, né? Provocada pelo desejo de se matar.
quando ele desencarna 2 vezes, aquilo fica no corpo, vai ficando no corpo, e depois, na terceira vez, ele já podia crescer um menino saudável, né? Bom, poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Deus a isso proveria. Quando uma criança tem de nascer vital, está predestinada sempre a ter uma alma. Nada se cria sem que a criação presida um desígnio. Ou seja, não estamos aqui por acaso, abandonados ao léu, né? Estamos aqui sob um governo de Deus. Pode a união do Espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Alguém lembra aí, me ajuda? Pares e redenção? 2 espíritos que um matava, um prejudicava o outro. Começou lá com um conde, o sujeito era sobrinho do conde, aí o conde morreu, ele matou os filhos do conde para ficar com a herança para ele. Aí esse conde não se conformou, né? Aí começa um a obsidiar o outro e nascem junto. Aí mas ficou no final, como é que eles vêm? Oi? Gêmeos chipófagos, nascem colados. Isso daí não é uma coisa que o espírito, puxa, eu estou a fim de experimentar uma coisa nova, vamos nascer no mesmo corpo? Isso é uma imposição de Deus, por conta de gente que não conseguiu se acertar, mas tem que se acertar. Tem que se acertar. Então, pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Certo. Do mesmo modo que as diferentes provas, mormente quando a união do espírito não está apto a proceder a uma escolha com conhecimento de causa. Porque tem muito espírito para quem Deus não precisa impor. Porque o espírito, tendo compreensão, ele já se impõe. Ele sabe o que ele precisa para crescer e quer, e pede. Mas nem sempre o espírito tem essa maturidade, tem esse entendimento. Então, para esse, é imposição mesmo, né? Por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança que, pelo seu nascimento e pela posição que venha a ocupar no mundo, se lhe torne instrumento de castigo, né? Com certeza tem um monte disso por aí. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo destinado a nascer, que é o que decidiria sobre a qual deles pertenceria o corpo? Isso é uma coisa meio estranha. Um casal vai lá, gera uma criança, e aí fica um monte de espírito querendo nascer no mesmo corpo, né? Mas o Kardec ele enxerga coisas de múltiplos ângulos, né? Pergunta tudo, imagina todas as possibilidades. Aí os espíritos respondem: muitos podem pedi-lo, mas em tal caso, Deus é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destina. Porém, como já eu disse, o espírito é designado antes que soa o instante em que age no seu corpo. Então não tem isso, tem uma criança para nascer ali, aí faz uma fila de espírito querendo nascer naquele corpo. Não, gente, a coisa já estava planejada antes, né? No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? Quem sabe tem espírito que desencarna lá no E a Vida Continua, o último romance lá do André Luiz, o Ernesto e a Evelina e Ernesto tinham se internado aqui num hospital, estavam, não sei se tísico, alguma coisa assim de pulmão e tal, se internaram aqui, aí despertam, se encontram lá, tal, estão no hospital, aí estranho, né? Poxa, o pessoal da nossa família não está vindo ver a gente, que coisa esquisita, né? Os parentes não visitam a gente, daqui a pouco rola um papo que o pessoal que está ali já tinha morrido. Aí eles vão numa reunião, tem um jardim lá no hospital, tem uma casinha lá no fundo, eles vão numa tal reunião e descobrem lá que eles tinham desencarnado. Tempos depois já está sendo tratado no hospital, descobrem. Então é óbvio que a desencarnação deles não se deu com eles conscientes. Eles não estão vendo, estou saindo do corpo, desprendeu uma perna, agora desprendeu um braço, está saindo a cabeça. Eles não estavam conscientes quando o espírito desprendeu do corpo, porque eles despertaram no plano espiritual e nem sabiam que tinham desencarnado, né? Então, essa perturbação que a gente passa quando desencarna, passa quando encarna? Olha o que eles dizem: muito maior e sobretudo mais longa. Pela morte o espírito sai da escravidão, pelo nascimento entra para ela. Quer dizer, o espírito, ele tem que se embotar. Lá no capítulo 13 do Missionários da Luz, a gente não lê só o capítulo que eu estou falando não, li o livro todo, tá? É muito bom.
Mas lá no 13, que descreve a encarnação do Segismundo, né, você imagina, você está aqui assim, né, conversando, todo mundo está desencarnado aqui, eu vou ter que nascer, eu vou virar um bebê, na verdade, o espírito se liga desde da concepção, já se liga ao corpo. Aí você imagina se ligado a um ser unicelular, você super consciente, aqui meu bracinho e tal, puxa, aí estou preso lá numa célula. Quer dizer, o espírito passa por um embotamento, é como se fosse um sono, uma coisa, como se estivesse meio que entrando em coma, assim. E aí tem uma redução do perispírito, e liga. E aí a gravidez 9 meses, e aí quando nasce também, então essa perturbação, ela é muito mais longa na vinda do que na volta, né? Bom, ainda, é solene para o espírito o instante da sua encarnação? Pratica esse ato considerando grande e importante? O que vocês acham? Como é que será que o espírito lida com voltar a encarnar? É solene? É importante? Ou vamos tomar um Guaraná ali na esquina? Peraí pessoal, vou encarnar ali rapidinho, já volto, tá? Daqui a 80 anos estou aqui, vou lá. Como é que é isso? Brincadeira? Levam a sério? Então olha aqui, ó. Procede como viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar. No nosso caso, a gente tem certeza que vai encontrar a morte, né? Porque ninguém que nasceu viveu para sempre. Todo mundo vai morrer um dia. Mas na comparação dele, para dizer assim, se você vai fazer uma viagem perigosa, entrar num barco para enfrentar um mar bravio, você não vai como quem está indo para uma brincadeira, né? É isso. A gente sabe o que representa uma encarnação. A gente sabe o quanto a gente pode crescer, mas o quanto a gente pode se machucar fazendo escolhas ruins, aproveitando mal o nosso tempo, desprezando tudo que a gente aprendeu do outro lado e que a gente recebe aqui. A gente tem noção disso. Então a gente leva a sério. Então Kardec faz uma nota. O viajante que embarca sabe a que perigo se lança, mas não sabe se naufragará. O mesmo se dá com o espírito. Conhece o gênero das provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. A gente não sabe se vai vencer ou não. Assim como para o espírito a morte do corpo é uma espécie de renascimento, a reencarnação é uma espécie de morte, ou antes de exílio, de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa esse mundo por aquele. Sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá. Mas, como este com relação à morte, o espírito só no instante supremo, quando chegou o momento predestinado, tem consciência de que vai reencarnar. Então, qual o homem em agonia, dele se apodera a perturbação, que se prolonga até que a nova existência se ache positivamente encetada. A aproximação do momento de reencarnar sente uma espécie de agonia. Mais uma vez, gente, isso vai variar dependendo do grau evolutivo do espírito, não é igualzinho para todo mundo. Na incerteza em que se vê, quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes de sua encarnação? Eu já dei uma boa dica dessa quando eu contei o caso da dona Laura lá na frente, né? De ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar conforme as suporte. E eu aproveito que eu falei suporte, mas aguentem só mais 2 perguntas, meus amigos. Vamos lá, eu acredito em vocês, acreditem também. Só faltam 2. No momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos? Essa pergunta é muito legal, eu quero muito saber a resposta dessa. Será que é uma coisa solitária, você entra num túnel sozinho e vai, aí você fica lá sozinho? No momento de encarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir a sua partida do mundo incorpóreo, como vem recebê-lo quando para lá volta? Será? Será? E a resposta é?
Depende da esfera que pertence. Poxa, treinei vocês um tempão antes e vocês erraram. Brincadeira. Falando, gente, depende. Agora todo mundo, sim. Depende da esfera que pertença. Se já está em que reina a afeição, os espíritos que lhe querem o acompanham até o último momento, animam e mesmo lhe seguem, muitas vezes, os passos pela vida afora. Isso é lindo, gente. No capítulo 13, a gente já ensinou isso até numa comema, eu acho. É uma avó que vem entregar o Sigismundo, já perispírito recolhido, a mãe desdobrada, né, o corpo da mãe dormindo, o espírito da mãe, né, desdobrado do corpo, recebendo da avó, agora eu não lembro se é a dela, eu acho que é a avó do Sigismundo, a mãe dela, né? Entregando o bebezinho perispiritual para ela receber no colo de mãe. E a casa abarrotada de espírito lá acompanhando a reencarnação. É uma coisa linda, uma coisa emocionante. Mas isso significa a encarnação de um espírito que criou o laço. O Alexandre foi chamado para intervir, para ajudar na reencarnação do Sigismundo, porque tinha laços de amizade com esses espíritos, né? Então, espíritos que estão lá ainda na idade da pedra, muito embrutecidos, não vão ter isso. O pessoal que está só, as relações são todas de medo, né, entre eles, se impõe na violência, esse não vai ter esse séquito. Agora, quem já amealhou amizades, amores, vai ser acompanhado, não vai estar sozinho, né? E aí o Kardec aproveita essa resposta para perguntar então, e a última a gente vai encerrar aqui. Os que vemos em sonho, vocês já viram gente em sonho? Coisa mais estranha é você ver uma pessoa num sonho, que você tem certeza que conhece, mas aquele não é o semblante de ninguém que você conhece. Já aconteceu isso contigo? Você conhece a pessoa, mas não é o rosto de ninguém que você conhece aqui. Então, os que vemos em sonho, que nos testemunham afeto e que se nos apresentam com desconhecidos semblantes, são alguma vez os espíritos amigos que nos seguem os passos na vida? Muito frequentemente são eles que vos vêm visitar, como ides visitar um encarcerado. Eles vêm. E a gente pensa assim, eu me sinto muito privilegiado, eu sou um de 33 primos de primeiro grau por parte de pai. Dá para entender porque eu tive 6 filhos, né? Então, eu nasci numa família enorme. Aí eu passei a frequentar o centro. Aí eu conheci outra família enorme. Quando a minha primeira filha nasceu, eu estava fazendo uma palestra e tinha um retratinho dela na maternidade, no mural do centro, no salão onde eu estava falando, e o retratinho da minha filha ali. Eu me lembro do primeiro trabalho que eu fiz, no primeiro ESG que eu participei, em 1995. Quem estava no meu grupo do trabalho? Beth e Ricardo. E nós fizemos um trabalho sobre o livro Nosso Lar. E aonde que eu estou hoje? A Beth com o Ricardo, em mais uma tarefa espírita. Então eu pensei, puxa, eu já nasci numa família enorme, é muito privilégio. Mas aí eu entrei para o movimento espírita e conheci uma segunda família, e eu posso dizer, ninguém vai ficar enciumado, que eu não amo menos do que a família de sangue. Porque esses corpos aqui, tudo vai ficar. A nossa família espiritual é muito maior. Eu amo muito, eu gosto, me sinto muito honrado de pertencer à família que eu pertenço. Mas eu sei que a família espiritual é muito maior que o nosso sobrenome. O sobrenome é uma circunstância. Mas nós fomos criados todos para nos amarmos. A nossa família não pode ser restritiva. O nosso coração tem sempre que estar aberto para receber mais e mais gente. E quem ganha com isso? Nós mesmos. Porque o que alimenta o espírito é o amor. Muito obrigado, meus queridos, que Deus abençoe todos vocês, que essa casa continue realizando um bom trabalho com Jesus. Bem, meus irmãos, vamos continuar no nosso trabalho com muito carinho, mais uma noite de esclarecimento, de reflexão.
e nós precisamos entender as situações na nossa vida, o que nós precisamos passar de experiência na Terra. E uma dessas experiências, as mais delicadas, é a perda, a separação de um irmão que retorna ao plano espiritual. Sempre deixando saudade, sempre é um momento de dor, mas até essa dor é um momento de crescimento espiritual. O nosso Pai, na sua infinita bondade e misericórdia, abraça a todos nós. E nesse momento, quando nos separamos de algum ente querido, retorna ao plano espiritual, deixa em nossos corações uma saudade muito grande. Mas nós que somos espíritas, que entendemos que a vida continua, essa dor existe, a saudade existe, mas nós temos um grande consolo de saber que essas pessoas queridas não sumiram. Elas estão em algum lugar, recebendo a nossa vibração, o nosso carinho, a nossa torcida para que ela no plano espiritual esteja bem. Então é a hora de abrir os nossos corações em homenagem a todos esses irmãos queridos que estão no plano espiritual, muitos deles aqui presentes, estudando conosco, e queremos especialmente pedir pelo nosso irmão Francisco, nosso irmão que nós pedimos aqui, ele desencarnou, que o nosso irmão Francisco encontre o seu caminho de muita luz, de muita paz, após a sua missão na Terra. E queremos também pedir pela nossa irmã Cleia Maria de Araújo, a sua filha aqui presente, Fernanda, os seus netos. E é hora de agradecer esse espírito de Cleia, que foi uma guerreira, foi uma grande mãe, Criou os seus filhos, dando a base da doutrina espírita para todos eles. E isso é muito importante na caminhada dos que ficaram. Então, Cleia teve o seu mérito como mãe na sua luta para sustentar os seus filhos e ajudá-los no caminho do bem. Então, Cleia, da onde você estiver, a nossa irmã que sempre estava aqui com a gente, receba o nosso carinho, o nosso abraço e com certeza da equipe espiritual desta casa que te conhece bem e que estará ao teu lado te ajudando. Então tudo aquilo que você estudou e passou para os teus filhos, que você lembre agora no plano espiritual e que seja muito feliz, seguindo a caminhada, a orientação do Mestre amado Jesus. Queremos pedir por todos os nomes da nossa caixinha de prece, os nomes que estão lá, os nomes que estão no nosso coração e na nossa mente. E pedimos com muito carinho: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação. Livrai de todo mal, que assim seja. Pai de infinita bondade, misericórdia, que tudo vê, que tudo organiza, consola, orienta, que leve esses irmãos no plano espiritual para lugares de muita paz, de muita saúde espiritual e que eles estejam bem, Fica aqui a nossa homenagem a todos esses irmãos que nós trazemos no coração, na nossa alma. Graças a Deus. Continuando nessa vibração harmoniosa, nós queremos pedir muito amparo para todos nós que estamos aqui presentes. São as nossas irradiações.
Precisamos irradiar, aprender a irradiar amor, alegria, bondade. Que essas energias boas possam ser somadas com outras energias e formar um grande campo magnético positivo, onde essas energias superiores do nosso planeta, que vêm do coração de Jesus, possam estar presentes em nossos lares, né? Então, que Deus possa abençoar todos os endereços, nomes que nós colocamos na caixinha de radiação, abençoar os lares de todos nós. E eu tenho aqui um pedido muito especial, né? Eu espero que elas estejam escutando, lá em Portugal, para nossa irmã Carla Sofia da Silva, Saraiva e Alice, Carla Sofia da Silva, Saraiva, e Alicia Maria Saraiva Sanches, em Aveiro, Portugal, na Rua das Tilvas, número 4, Santa Joana, 3810 337, Aveiro, Portugal. Ela, por um acaso, no YouTube apareceu para ela a palestra do centro. E justamente foi a palestra que o Antônio Ricardo fez, né? Falando sobre a ingratidão dos filhos, sobre a questão do mundo atual, das guerras. E ela ficou impressionada e postou uma mensagem, né, para o Antônio Ricardo. E nós estamos aqui falando no nome dela. Não foi à toa que isso aconteceu. É uma organização do plano espiritual de ajuda, de socorro, que a nossa irmã Carla e a nossa irmã Alícia se sintam fortalecidas. Que isso seja uma prova para elas de que Deus está o tempo todo prestando atenção, ajudando naquilo que é possível, mas que ela, a Carla e a Alícia, tem que fazer a sua parte, estudar o Evangelho de Jesus, orar, pedir força, tudo isso é muito importante. Então, que essa energia de amor atravesse os oceanos e chegue junto a essas nossas duas irmãs em Portugal, levando muita paz e harmonia para elas. E outra pessoa também lá da Alemanha, né? A Priscila e a filha dela na Alemanha, não tem endereço, mas a Priscila é brasileira. Ela teve um tempo no Amaral Ornella, já esteve aqui na nossa casa, e ela acompanha, quando pode, a nossa palestra através do YouTube, né? Então, olha o trabalho importante que se faz aqui, está se espalhando, né? Então, Priscila e a sua filha, receba o carinho também da nossa casa. Obrigado pelas palavras carinhosas em relação ao trabalho que fazemos aqui. Então, que Deus abençoe a nossa irmã Priscila e sua filha com muito carinho, né? Então, que essa irradiação amorosa, você vê, não tem limite, né? Vai se espalhando e Deus vai direcionando essas energias sempre para nos ajudar. Deus sempre vai à frente para nos mostrar o caminho do amor, né? E também queremos pedir a nosso Pai de infinita bondade, a Jesus, a Maria, que nos atende nas nossas necessidades físicas e espirituais, na área da saúde. Mais do que nunca, no mundo em que vivemos, precisamos manter o equilíbrio, né? A calma, a serenidade, para que as nossas células sejam sempre energizadas positivamente. Então, um pensamento positivo, a alegria, o sorriso, tudo isso para quebrar as energias, às vezes, que não estão tão boas chegando até nós. Então, isso também é uma escolha. O que eu vou agasalhar em mim, né? O que eu não quero para mim. Isso é escolha. É o nosso pensamento que vai atrair ou afastar aquilo que não vale a pena. Então, possamos preservar a nossa saúde física, a nossa saúde espiritual, com o Evangelho, que é a grande pílula que nós precisamos para levantar a nossa imunidade e nos ajudar a seguir o caminho do bem. Então pedimos por todos os doentes,
Pedimos que as águas no ambiente sejam fluidificadas. Pedimos pelos nomes e endereços que nós colocamos na caixinha de visita médica, que essa energia bonita se espalhe em torno de nós, ajudando os irmãos que estão pela rua, nos hospitais, nos asilos, orfanatos. Todos recebam esse carinho muito grande, né? E vamos pedir: vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Deus sabe aonde dói, né? Deus sabe as nossas necessidades. Possamos abrir o nosso campo mental para receber essa ajuda do Pai. Ele está à nossa disposição para nos abraçar, nos fortalecer. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Pai de infinita bondade, cura todos nós, especialmente a nossa mente, que muitas vezes se encontra cansada, desanimada, que nós possamos superar tudo isso com a sua mão junto a nós, nos fortalecendo para seguirmos adiante. Graças a Deus. Vamos para o último momento, que é o momento do passe. Os médios se colocam em torno da assistência. O passe ainda, esse ano ainda está coletivo, mas ele tem grande alcance, com certeza. E é muito importante que possamos criar um imã, né, dentro de nós, que vão captar essas energias lindas que vão ser derramadas sobre nós, não somente aqui, mas para quem está escutando de longe, em outros países, em outros lugares, mesmo que não seja no dia de hoje, mas essa energia ela vai se espalhando com certeza no horário que nós assistirmos à sessão, porque a espiritualidade estará presente, derramando sobre todos os lares a energia necessária para o equilíbrio da família, para o equilíbrio na mente de vocês. Tenham fé e a certeza que esse passe também vai chegar a vocês em qualquer momento. Ave Maria, Virgem do céu, Santa de amor, em teu olhar toda a magia da luz que brilha do olhar do Senhor. Venha a nós a graça que esplende de vós. Venha a nós vosso amor. Dai-nos paz, amor e felicidade. Aqui na terra onde andamos ao léu, fazei triunfar no mundo a verdade. Ó vós que sois a rainha do céu, Ave Maria. Mãe Santíssima, que a sua energia abrace todos nós, abrace aqueles que estão à distância, que precisa do seu carinho, da sua força. Então abençoe nesse momento
a todos nós. Estamos encerrando a nossa sessão de hoje com muita alegria no coração, por sentir sempre esse carinho de Deus em nossa vida, nos trazendo respostas de forma até que a gente nem imagina, mas nunca estamos de lado. Deus está sempre pertinho da gente, não é? Então queremos agradecer aos mentores da casa, agradecer a vocês que estão assistindo pelo YouTube, seja a hora que for, agradecer a todos vocês que vieram aqui, que nos ajudaram a formar esse clima de paz e harmonia, agradecer ao nosso irmão Marcelo São Tiago, que veio pela primeira vez à nossa casa, que ele seja envolvido em energia amorosa, né, na sua caminhada, que leve com ele a amizade da nossa casa. Então pedimos pelo nosso centro, pela nossa terra escola querida, a todos os países, especialmente aqueles que ainda estão naquela fase ainda de guerra. Que Deus abençoe a todos, que possamos retornar aos nossos lares com muita paz e harmonia. Obrigado a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Lembrar vocês que no dia 11 de novembro, sábado, a partir das 18h30, nós teremos um grande festival de macarrão. Não é um macarrão qualquer, gente, é uma coisa muito bacana. Macarrão especial e o principal, não engorda, né? É espiritual o macarrão. Então vale a pena a gente participar desse encontro. Vai ter música ao vivo, com música popular brasileira. O cara canta muito, vai ser muito legal. Por R$20 você ter isso tudo é difícil, né? Então a gente vai curtir e vai ajudar a casa, que é o grande objetivo, né? Apoiar a nossa casa, que precisa de obra, de reajustes, né? Eu conto com a presença de vocês, lembrando sempre da nossa sessão de quinta-feira às 15h, uma sessão muito bacana, né? E os nossos cursos online, que são maravilhosos, né? Uma boa noite, qualquer dúvida, nós estamos à disposição de vocês.